Antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like. Hoje vamos explorar uma história fascinante que muitas vezes é esquecida, a do pai de Abraão, Tera. Embora Abraão seja uma figura central nas tradições judaica, cristã e islâmica, poucos se aprofundam no papel de seu pai e no contexto que moldou uma das figuras mais importantes da história bíblica. Prepare-se para descobrir como a vida de Tera oferece lições valiosas e lança luz sobre o cenário cultural e espiritual da época. Tera era descendente de Sem, um dos filhos de Noé, e nasceu na cidade de Ur, na região da Caldeia. Segundo Gênesis 11:26, ele foi pai de 3 filhos, Abrão, posteriormente conhecido como Abraão, Naor e Harã. Tera também tinha uma neta chamada Milca, e sua família estava profundamente enraizada em uma sociedade politeísta. Isso significa que, antes da fé monoteísta que Abraão viria a fundar, Tera e sua família viviam em um mundo repleto de deuses e práticas espirituais diversificadas. De acordo com a tradição rabínica, Tera não apenas seguia a religião politeísta predominante, mas também era um fabricante de ídolos. Essa perspectiva é baseada em fontes externas à Bíblia, como o Midrash, que descreve Tera como um comerciante de estátuas religiosas. Essa informação adiciona uma camada intrigante à narrativa, pois sugere um contraste dramático entre as crenças iniciais de sua família e o chamado divino que Abraão receberia mais tarde. Ur, a cidade natal de Tera, era um dos principais centros culturais e econômicos da antiga Mesopotâmia. Era uma cidade altamente desenvolvida para a época, com uma rica tradição religiosa centrada no culto ao deus Lua, Nana. Este contexto ajuda a explicar a influência do politeísmo na família de Tera. A convivência com diferentes crenças e culturas possivelmente moldou a visão de mundo de Tera e sua abordagem em relação à vida espiritual. Ur era uma cidade murada, com templos grandiosos, como o zigurate dedicado a Nana. A vida cotidiana era marcada por práticas religiosas, comércio e avanços tecnológicos. É fascinante imaginar Tera vivendo em um ambiente tão avançado para a época, mas que ao mesmo tempo estava profundamente enraizado em tradições espirituais que Abraão eventualmente rejeitaria. Em Gênesis 11:31, vemos Tera tomando uma decisão significativa. Ele parte de Ur com sua família em direção à terra de Canaã. Essa viagem não era algo simples, exigia planejamento, coragem e disposição para enfrentar os desafios de uma longa jornada por territórios desconhecidos. No entanto, Tera não completa a viagem e decide se estabelecer em Harã, uma cidade também influenciada pelo culto ao deus Lua. Lá, ele vive até sua morte. A decisão de Tera de deixar Ur é cheia de mistério. Alguns estudiosos sugerem que ele pode ter sido motivado por razões econômicas, enquanto outros acreditam que pode ter havido um impulso espiritual subjacente. Harã, onde Tera decidiu permanecer, era um importante centro comercial e religioso. Sua escolha pode ter sido influenciada pela familiaridade cultural e religiosa que Harã oferecia em comparação com o destino desconhecido de Canaã. Harã era uma cidade estrategicamente localizada, conectando rotas comerciais que iam da Mesopotâmia ao Mediterrâneo. Essa posição geográfica fazia de Harã um lugar atraente para mercadores e famílias como a de Tera. É possível que, ao estabelecer-se ali, Tera estivesse garantindo uma vida estável para sua família enquanto ponderava o F. A tradição judaica retrata Tera como um homem dividido entre o politeísmo de sua época e as ideias revolucionárias que Abraão começava a abraçar. Uma famosa história do Midrash narra que Abraão destruiu os ídolos de seu pai em um ato simbólico de rejeição à religião de sua família. Segundo a lenda, quando Tera confrontou Abraão, este teria dito que os ídolos se destruíram uns aos outros, ilustrando sua ineficácia e falta de poder. Essa narrativa não aparece no texto bíblico, mas ela destaca um tema importante: o conflito entre as velhas tradições e uma nova compreensão do divino. Se Tera realmente enfrentou esse tipo de tensão, sua história se torna um retrato da luta humana para conciliar o passado com o futuro. Além disso, é interessante considerar como Tera pode ter reagido à determinação de Abraão em seguir um Deus único. Será que ele via o filho como um visionário ou como alguém desafiando perigosamente as normas estabelecidas? Essas perguntas permanecem sem resposta, mas ajudam a enriquecer a narrativa com complexidade emocional e espiritual.
Embora o papel de Tera possa parecer secundário à primeira vista, ele é fundamental para a história de Abraão. Tera foi quem iniciou a jornada em direção à Terra Prometida, mesmo que não a tenha concluído. Essa iniciativa pode ter sido uma influência decisiva para que Abraão continuasse o caminho mais tarde, guiado por uma chamada divina. Além disso, Tera representa a transição entre duas eras, de uma época de adoração de múltiplos deuses para o surgimento do monoteísmo. Seu papel como pai e líder familiar moldou as experiências iniciais de Abraão, preparando-o para a missão que mudaria a história da humanidade. Outro ponto importante é o impacto indireto de Tera na narrativa bíblica. Sua decisão de sair de Ur foi, de certa forma, um ato de fé, mesmo que incompleto. Isso reflete a humanidade de Tera e sua luta com as incertezas da vida, algo com o qual muitos de nós podemos nos identificar. A história de Tera nos ensina várias lições importantes. A importância das decisões. Mesmo que Tera não tenha completado sua jornada, sua decisão de sair de Ur foi crucial para o futuro de sua família. A influência familiar. Como pai, Tera desempenhou um papel significativo na formação do caráter de Abraão, mesmo que indiretamente. A luta entre tradição e inovação. Tera representa o conflito entre aderir ao passado e abraçar o novo, algo que muitos de nós enfrentamos em diferentes áreas da vida. O papel dos coadjuvantes. Nem todos são chamados a serem protagonistas na história, mas isso não diminui a importância de suas contribuições. A complexidade humana. Tera nos lembra que a fé e as decisões nem sempre são lineares, há espaço para dúvidas, hesitações e mudanças de rumo. Se considerarmos a jornada de Tera como um todo, podemos ver paralelos com muitas histórias de transição e transformação ao longo da história. Tera, como muitos de nós, enfrentou decisões difíceis e conflitos internos. Sua história nos incentiva a valorizar tanto os começos quanto as contribuições inacabadas. Além disso, a relação entre Tera e Abraão reflete uma dinâmica familiar que é atemporal, o desafio de equilibrar respeito pelas tradições dos pais com a coragem de traçar um novo caminho. Abraão honrou Tera ao continuar a jornada que ele começou, mas também teve a ousadia de ouvir um chamado maior. A história de Tera pode não ser tão detalhada ou gloriosa quanto a de seu filho, Abraão, mas ela é rica em significado e lições. Ao olharmos para a vida de Tera, somos lembrados de que cada pessoa, mesmo aquelas cujas histórias não são amplamente celebradas, tem um papel único e vital no grande plano da história. Esperamos que este vídeo tenha inspirado você a explorar mais profundamente as narrativas escondidas nas Escrituras e a valorizar o impacto duradouro de decisões e relações familiares. O legado de Tera, embora discreto, é essencial para entendermos a narrativa maior da fé e da humanidade. Que possamos refletir sobre nossas próprias jornadas, aprendendo com suas escolhas e desafios enquanto buscamos cumprir nosso propósito único na vida.